Que tal uma embalagem ultra especial que acaba se tornando o presente principal? Muito legal, né? Eu sou a Mônica Giosa, do Ateliê Canteiro de Papel, e hoje eu vou te ensinar a fazer uma caixa com acetato removível que se transforma numa peça super útil. Eu vou explicar tudinho aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora aprender? Eu fiz esse projeto em 3 tamanhos diferentes e nos 3 projetos vocês podem escolher se querem fazer com ou sem a gaveta. Lembrando que esse projeto já está no site Poder Criativo Acessórios. Entrando no site tem uma aba lá, Projetos Cartonagem, é lá que vocês encontram todos os meus projetos. Vamos lá. Eu vou mostrar um modelinho para vocês. Aqui é a caixa com o acetato. Eu coloquei aqui uma canequinha para ilustrar, ela tá com balinha. Essa aqui é o tamanho pequenininho. E quando a gente tira o acetato, ela fica desse jeito. Olha, a caixinha com tampa, que é super útil. Essa aqui é o tamanho pequeno, tá? Eu vou tirar o acetato para vocês verem que é bem tranquilo. Uma graça, né? Essa aqui também tá no tamanho pequeno, mas ela tem a gavetinha. Eu coloquei um home spray aqui, mas só para ilustrar. Este tamanho pequeno cabe 4 docinhos, tá bom? Tirando o acetato, também fica uma caixinha, um porta-joia com gaveta. Essa aqui é o tamanho M, aqui também com a gavetinha. E eu vou montar aqui o tamanho G, que eu fiz pensando num panetone. Vamos lá. Aqui eu vou começar com a bandeja, tá? Essa parte aqui, deixa eu tirar a gaveta, né? Aqui vai ter um nicho, a bandejinha com o pescoço e a tampa. É isso que a gente vai montar. Eu vou começar com essa bandejinha aqui para falar um pouco do pescoço. Eu já revesti a base, tá? Tirei toda a sobra de papel. Eu tô montando no papel, mas no tecido é a mesma coisa, tá? É uma caixa normal, como a gente já tá acostumado a fazer. As 4 lateraisinhas da caixa já revesti e virei só aqui a parte de cima. As outras 3 laterais eu também tirei o excesso de papel. E agora eu vou montar. Bom, a bandejinha tá montada. E agora eu preciso colocar o pescoço. Eu já revesti 3 partes, eu vou revestir uma aqui com vocês para mostrar uma coisa. Então eu revesti uma das laterais do pescoço e eu virei bastante, tá? Por que eu tenho que virar bastante? Esse pescoço, ele é alto. Então aqui tá o revestimento e aqui é a parte que a gente vira, que é a parte de fora. Ele é bem alto. Se eu virar só um pouquinho, como a gente está acostumado, a gente não vai cobrir toda a parte que fica aparecendo, né? Todo o pescoço. Então a gente precisa virar bastante. Eu vou falar uma coisa sobre o pescoço. Essa caixa é minha, eu fiz acho que em 2022 ou 2023, alguma coisa assim, no Natal aqui em casa. Eu coloquei um panetone, na gavetinha eu coloquei nozes e avelã, se eu não me engano foi isso. E ela não tinha pescoço. Eu fiz a bandeja apenas, essa bandejinha, e a tampa, né? E o acetato ali no meio. Depois do Natal eu queria usar a caixa. Então a tampa ficava sambando, né? Aqui, porque ela não tinha aonde encaixar. Não tinha o pescoço, então ela ficava sambando. Eu poderia usar só como bandeja e dispensar a tampa, mas com a tampa eu acho que é mais interessante.
e eu fiz um pescoço. Eu não pensei na altura dele. Eu queria mesmo algo que a tampa pudesse encaixar, né? E deu certo. Quando eu fui fazer este projeto, nesses 3 tamanhos diferentes, eu quis deixar um vãozinho aqui para aparecer o tecido liso ou o papel liso, é um detalhe, né? E eu acho que fica gracioso. Então, eu já fiz um pescoço um pouco mais alto, tá? Por conta disso, a gente tem que virar bastante o tecido ou o papel aqui na lateral, tá certo? A caixa é quadrada. Quando eu cortei as minhas peças, eu já marquei o que seria frente e o que seria lateral. Porque a frente e as costas, a gente vai colocar a parte maior. Para não ficar aparecendo aqui a emenda, tá? A lateral, eu coloco a menor. Porque aí a emenda fica aqui do lado. E na frente ela fica inteiriça. Eu acho mais legal assim. Então eu vou pegar a frente, que tá marcado aqui frente, e já vou colar a frente e as costas. Vamos lá. Um outro detalhe importante na frente e nas costas é que a gente precisa revestir a espessura do papelão. Aqui, olha, na hora que a gente virar para revestir a parte de trás, a gente deixa um pouquinho do tecido ou do papel para revestir essa espessura aqui, porque ela vai aparecer. Como o pescoço fica para fora, ele aparece aqui, olha. Deixa eu tirar outro. Dá pra ver? Então, tanto na frente quanto nas costas, a gente tem que revestir esse pedacinho da espessura de papelão, tá? Nas laterais não precisam, porque elas vão encaixadas aqui. Vocês vão ver. Na lateral, essa partezinha aqui não aparece, porque ela é encaixada na frente com as costas. Mas eu preciso passar uma colinha, tá? Para ela ficar colada naquela lateral. Eu não preciso revestir, mas eu preciso passar cola. E aí eu seguro aqui um pouquinho, apertando, né, aqui a lateral, para ela ficar colada. A bandejinha tá pronta. Eu preciso forrar a frente da bandeja. Tirar a gaveta, essa parte aqui, ó, a frente dela. Porque as laterais eu vou revestir junto com o nicho, né? Um revestimento só. Mas a frente eu já preciso revestir para virar aqui embaixo, para o acabamento aqui ficar escondido. Vamos fazer. Eu vou revestir a minha caixa com papel de parede. Eu já cortei uma tirinha que eu vou colar aqui e vou virar a parte de baixo, tá? A parte de baixo dessa tira, ela vai abraçar aqui o fundo da caixa. Prontinho, olha, agora isso aqui vai ficar secando e a gente vai fazer o nicho e a gavetinha. Eu adiantei aqui a minha gavetinha, porque é uma caixa. É do mesmo jeito que a gente montou a bandeja, tá? A diferença da gaveta é que a gente vai colocar um puxador. E eu deixei para fazer isso com vocês. Por quê? O meu revestimento é em papel. Então agora, para eu terminar, eu só preciso colar esse papel em volta da minha gavetinha, que é o acabamento.
Quando a gente reveste com papel, a gente não precisa do duplex, ou do triplex, ou do papel cartão, enfim, o que vocês estão acostumados a usar. Mas na parte da frente, se eu colocar o puxador só no papel, eu acho que fica muito frágil. Então eu estou fazendo aqui com vocês exatamente para falar sobre isso. Na parte da frente, eu coloco sim um duplex. Tá? Então eu colo o papel no duplex. E esse duplex já revestido é que eu vou colocar aqui na frente. Porque o meu puxador aqui, ele fica mais firme. Tá? Se eu simplesmente furar no papel, na hora de passar a cola, ela também molha um pouquinho, deixa úmido esse papel. Então eu acho que com o duplex ele fica mais firme, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar o meio dessa tira. Agora eu vou fazer um furinho bem aqui no centro desse meu X. Aqui o furinho, aqui eu vou colocar o meu puxador. Meu puxador para essa gaveta vai ser a bailarina com ilhós, tá? Aquela imitação de carrapeta que a gente já fez bastante por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre nicho, gaveta, eu tenho um vídeo de um gaveteiro com bandeja que eu falo do nicho perfeito, tá? Eu falo tudo sobre nicho, gaveta e bandeja. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês tirarem dúvida. Então esse aqui vai ser o meu puxador. Agora eu vou fazer o acabamento da lateral dessa gaveta. Eu já colei o papel na parte de baixo e fiz essas orelhinhas. Agora que já secou, eu posso simplesmente cortar. A gaveta parece quadrada, mas ela não é. Então quando eu montei, eu já marquei a minha frente aqui. Tá? Eu costumo marcar todas as peças, né? Eu fico mais tranquila desse jeito. Então aqui é onde está marcado frente, é onde vai o puxador. O que é que eu preciso agora? Eu vou virar essas duas sobras de papel, né, do meu revestimento, seja papel ou tecido. Eu virei as duas extremidades, a de cima e a de baixo, e essas duas do lado eu vou abraçar minha gaveta. Então eu pego a frente e abraço a minha gaveta aqui. E agora eu colo o acabamento nas outras três laterais da gaveta. Tá? Eu já tenho a minha tira aqui cortada, é exatamente da altura da gaveta. E eu só vou colar ela aqui. A gaveta também tá pronta e agora eu vou montar um nicho.
Eu também adiantei o revestimento do nicho, mas como eu disse, para quem tem dúvida, eu vou deixar o link aqui com tudo explicadinho sobre nicho. O meu nicho, como eu expliquei nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui, eu monto como se fosse uma caixa, tá? Aquelas compensações de laterais, eu faço a partir do fundo, das costas do nicho, tá certo? Eu vou montar aqui. Então eu pego as costas do nicho, e monto como uma caixa. As costas é a base da caixa. Então aqui é a frente do nicho, olha, eu virei as duas partes de papel, as duas partes que vão aparecer, eu virei o papel e o resto eu refilei totalmente, como a gente faz nas caixas. Agora eu vou colocar a lateral maior, as duas laterais menores e agora a lateral maior, que é a base de cima e de baixo do nicho. Prontinho, o nicho, que eu monto como uma caixa. Assim ele é uma caixa e assim é o nicho. A gavetinha e o nicho. Então eu tenho o nicho, eu tenho a bandeja e eu tenho a tampa, que eu já adiantei porque não tem segredo, é mais uma caixa. Para quem quiser fazer essa caixa sem o nicho e sem a gaveta, para que ela fique depois desse jeito, só a caixinha com tampa, você vai fazer a bandeja desse jeito, só que aí tem que terminar, fazer o acabamento nos 4 lados. Esse acabamento que eu pus só na frente, você vai colocar nos 4 lados, nas 4 laterais. Então será a bandeja e a tampa. Ela acaba assim. E o acabamento final, que é aqui por baixo do nicho, vocês vão fazer aqui na bandeja. É o mesmo acabamento, é a mesma coisa. Como eu vou colar um no outro, o meu acabamento vai vir aqui. Quem não vai fazer o nicho, vai colocar o acabamento aqui. É a mesma coisa. Beleza? O próximo passo agora é a gente fazer o acabamento dessas laterais. A frente está pronta, mas eu preciso de um acabamento no restante da caixa. Como essa aqui tem o nicho com a gavetinha, então eu vou colar a bandeja em cima do nicho, tá? Aqui vai ficar uma peça única. Eu tô revestindo em papel, tô usando papel de parede. Então eu não vou precisar do duplex, eu vou colar o papel direto aqui na minha caixa, tá? Mas no projeto tem todas as medidas para quem for fazer com tecido. Então o projeto está completo. Tem medida, lógico, do papelão, todas as medidas dos cortes de papelão, mas todas as medidas do duplex também. Duplex ou triplex, cartão, o que vocês costumam usar. Tá certo? Então agora eu vou colar o meu, vou fazer o meu acabamento só com papel. Este aqui é o acabamento final, que eu vou colocar aqui embaixo do nicho, né? Como eu disse, quem não for fazer o nicho, coloca aqui embaixo da bandeja.
fundo já está colado, né? O acabamento final já está colado. E agora eu preciso revestir as 3 laterais. Aqui à frente não tem revestimento, né? O único revestimento que a gente fez foi aqui da bandejinha, a frente da bandejinha. Então agora a gente vai revestir essa lateral. Novamente, né? O meu é o papel de parede, eu simplesmente vou colar o meu papel aqui na volta toda. E eu já volto pra gente fazer o acetato. Apesar de eu estar usando papel de parede, esse aqui ele é lavável, então tem uma película, eu consigo colocar fita crepe. A caixa está pronta, né? Depois do descarte do acetato, é assim que ela vai ser usada. Agora a gente vai preparar o acetato. Eu peguei o meu rolo de acetato e ele está guardado já há um tempo, ele está bem marcado. Então eu não vou usar o rolo. Eu vou fazer com folhas de acetato. Então eu vou precisar por emenda. Eu não tenho uma folha que dê a volta inteira aqui na caixa. Então eu vou fazer em 2 partes. No projeto tá a medida inteira com a sobrinha, né, para sobrepor uma lateral na outra. Mas quem não tiver e quem for comprar folhas pode fazer em 2 vezes também, tá? Tanto faz. A diferença é que vai ter 2 emendas, tá? Mas dá para fazer. Eu vou fazer assim. Vamos lá. Então eu cortei já uma parte, né? Tá a medida da primeira dobra. Peraí. A primeira dobra tá aqui, então tem uma lateral, a segunda lateral, e aqui eu deixei uma sobra para unir com a outra lateral. Neste caso, como vão ser 2 pedaços, eu vou ter uma sobra aqui e uma sobra nessa outra lateral para unir aqui, tá? O outro lado. Eu vou fazer e vocês vão entender melhor. Eu vou mostrar para vocês como eu marco esse acetato, como eu faço o vinco nele, tá? Para mim foi a forma mais fácil. Então vamos lá. Eu posiciono ele bem retinho aqui na minha base de corte. O meu aqui já tá marcado, tá? Onde eu tenho que vincar. As medidas estão todas no projeto. E aí agora eu vou fazer um vinco com o meu agulhão. Eu não aperto muito, então eu passo 2 vezes. Aqui depois do meu segundo vinco, eu tenho que deixar uma bordinha para unir com a outra parte do acetato, tá? Então agora eu vou descartar o resto. Eu deixo essa bordinha, em vez de eu só vincar, eu já vou passar perdão, eu já vou passar o estilete.
eu gosto de unir o acetato com dupla face. Tem quem faça com a cola instantânea, mas eu acho que fica muito marcado, fica parecendo aquelas bolhas, sabe? Depois que seca fica meio esbranquiçado, eu não gosto. Então eu faço com a dupla face. Por mais que ela apareça, ela é toda retinha, é um formato só ali, eu acho que fica bem mais limpo, tá? Mas também é possível fazer com a cola instantânea. A gente tira a proteção. Eu posicionei um dentro do outro, dentro daquela dobra, encostei bem e fechei pressionando as duas partes, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Dessa forma, olha, aqui tá a fita crepe e aqui tá o outro acetato. Eu vou colocar esta parte aqui, bem nessa quina, e aí eu pressiono, tá? Tira a proteção. Encaixo aqui na quina, né, que já tá dobrada. E pressiono. Agora vamos montar, né? O acetato já está fechado, né? Um quadrado fechado. A gente encaixa ele aqui no pescoço. A caixa tá pronta. Essa foi pensada para um panetone. Desse jeito, é um baita presente, né, gente? E aí, gostou dessa ideia? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu te respondo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal.
Assim a plataforma entende que o vídeo está legal e entrega esse conteúdo para mais pessoas. E isso me ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.